Então, meu nome é Aline, eu sou a RM da Cardiologia Pediátrica, vou apresentar o Clube do Artigo hoje. Esse é o artigo, análise multicêntrica do manejo da válvula truncal e resultados em crianças com truncos. Um artigo publicado na Pediatric Cardiology, foi em 2020 mesmo, um artigo recente. Introdução. Truncos é uma forma heterogênea de cardiopatia congênita, com muitas anormalidades anatômicas possíveis, que podem complicar o tratamento cirúrgico. Então, a gente pode ter variações na válvula truncal, que seria pelo o número de cúspides, diferentes graus de estenose ou de insuficiência, ou displasia dos folhetos, e também variantes das outras estruturas cardíacas, como a origem das artérias pulmonares, interrupção do arco aórtico associado ou padrões anômalos de artéria coronária. O manejo da disfunção da válvula truncal continua sendo um desafio clínico e as indicações para intervenção não foram bem definidas, mas geralmente incluem estenose moderada grave, insuficiência ou uma combinação de ambos. A substituição da válvula truncal é incomum. Apenas válvulas que não podem ser reparadas são substituídas. As indicações para substituição também permanecem indefinidas e os resultados variam amplamente. O impacto da intervenção da válvula truncal durante o reparo do truncos nos resultados de curto e longo prazo ainda não é claro. Então, o objetivo do estudo foi descrever os padrões de prática em torno da intervenção valvar truncal em uma coorte multicêntrica de pacientes submetidos ao reparo do truncus arterioso. Identificar fatores que podem ter influenciado o reparo ou a substituição inicial da válvula truncal, identificar taxas e fatores que podem estar associados a uma intervenção posterior da válvula, e determinar a relação entre a intervenção da válvula truncal e os resultados clínicos. A metodologia, materiais e métodos. Foi uma análise secundária de dados coletados com o objetivo de identificar fatores de risco para eventos cardiovasculares adversos e complicações após o reparo do truncos, cujos resultados já foram relatados em outros trabalhos. Então, ele coloca nas referências mesmo bibliográficas desse trabalho, os outros dois artigos que usaram o mesmo banco de dados. Né? A população do estudo. Foi um estudo retrospectivo de crianças submetidas a reparo do truncos em 15 centros nos Estados Unidos entre 2009 e 2016. Todos os pacientes com truncos submetidos à correção cirúrgica inicial durante o período do estudo foram incluídos no trabalho. Pacientes submetidos à bandagem da artéria pulmonar, mas que faleceram antes do reparo total, e pacientes com M ou pseudotruncos foram excluídos da análise. O estudo foi aprovado pelos conselhos institucionais de todos os centros e a necessidade de consentimento informado foi dispensada. Essa daqui é uma tabela que ele incluiu no material suplementar do artigo, não no artigo em si, que ele lista os 15 centros onde foi realizado o estudo. Quanto à coleta de dados e definições, o grau de insuficiência e estenose da válvula truncal foram categorizados em nenhum, leve, de leve a moderado, moderado, moderada a grave e grave, de acordo com os relatórios de ecocardiograma pré-operatório. Depois ele fala, até no final do artigo, eu vou falar, mas que foi uma das limitações, porque ele não teve acesso às imagens do eco, foi só os relatórios. Os dados sobre a função valvar truncal no pós-operatório foram coletados a partir do primeiro ecocardiograma realizado após o procedimento cirúrgico, e os dados sobre intervenções na válvula truncal realizados no momento do reparo ou tardiamente, em data posterior, também foi coletado. Essa daqui ficou um pouquinho pequena, vou aproximar.
mas também faz parte da tabela suplementar. Ele listou todos os dados que ele avaliou dos pacientes, tanto no pré-operatório, quanto na operação, no pós-operatório e o desfecho. Esses foram todos os dados que foram coletados. A intervenção valvar truncal posterior é definida como qualquer operação valvar truncal realizada após essa cirurgia inicial. A mortalidade tardia foi definida como a morte ocorrida 30 dias após a operação ou após a alta hospitalar. Dados sobre mortalidade tardia e intervenções após o reparo cirúrgico inicial foram coletados em pacientes desde o momento da cirurgia até a última consulta de acompanhamento que estava documentada nos prontuários. Quanto à análise estatística, os dados são representados usando estatística descritiva, com medianas para variáveis contínuas e frequências para variáveis categóricas. As características de pacientes que tiveram intervenções valvares truncais no momento do reparo foram comparadas com pacientes sem essa intervenção, usando os testes de soma e classificação de Wilkinson, e para variáveis contínuas, os testes de Fischer para variáveis categóricas. Variáveis com valores de P menor que 0,05 após análise multivariável foram identificadas como fatores independentes associados à intervenção valvar truncal no momento do reparo cirúrgico, e comparações bivariadas semelhantes e análise logística multivariada foram realizadas no subgrupo de pacientes com insuficiência truncal leve a moderada, moderada ou moderada a grave, no ecocardiograma pré-operatório. Esse subgrupo, que ele excluiu os pacientes com insuficiência truncal leve e aqueles com insuficiência truncal grave, foi considerado como os pacientes com os quais a decisão de intervir cirurgicamente na válvula pode ter sido menos clara quando comparadas aos demais pacientes. A probabilidade de intervenção da válvula truncal após a cirurgia inicial foi analisada, pois a incidência cumulativa funciona para explicar o risco competitivo de mortalidade. As curvas foram comparadas usando o teste de Gray e para igualdades das funções de incidência acumulativa. Uma análise multivariável de riscos concorrentes também foi realizada para determinar fatores de risco independentes para a reintervenção da válvula truncal, e todas as análises estatísticas foram realizadas usando o SAS 9.4. Quanto aos resultados, foram revisados, então, 252 pacientes com troncos arteriosos que foram submetidos a reparo cirúrgico. Desses, 42 pacientes foram submetidos à intervenção valvar truncal durante essa cirurgia inicial. Essa tabela aqui, ele lista, então, esses 42 pacientes, dividindo entre os que passaram apenas por um reparo da válvula, então uma plastia dos folhetos, aqueles que foi tentado um reparo, mas que não foi bem sucedido, então acabou precisando de troca valvar no mesmo procedimento, e aqueles que foram direto para a troca valvar. E aqui ele dividiu a mortalidade e a cirurgia posterior, né? Os que precisaram de uma reabordagem. Nessa tabela aqui, ele divide os pacientes que não tiveram intervenção na válvula nesse reparo inicial e aqueles que tiveram intervenção com algumas características demográficas e características básicas dos pacientes. Ele não achou significância estatística na diferença de em nenhum dessas categorias. E, por exemplo, ele tentou dividir pelos tipos do troncos, né? E ele usou a classificação de Van Praat. Aí eu coloquei essa imagem da diferença da classificação de Van Praat e da de Colette, que na de Van Praat ele divide em A1, A2, A3 e A4. O A1 seria o tronco pulmonar saindo desse tronco arterial principal.
desse tronco arterial comum, desculpa. O A2, a artéria pulmonar direita e esquerda saindo diretamente desse tronco arterial comum, normalmente na face posterior. O A3, uma artéria pulmonar saindo dessa porção ascendente do tronco arterial comum e a outra saindo da porção descendente. E o A4, que seria quando está associado à interrupção do arco aórtico. E ele muitas vezes também é associado com hipoplasia desse arco aórtico. Esse primeiro gráfico, ele divide a propensão de cada centro em fazer a intervenção na válvula, que seria o quadradinho transparente, o quadradinho branco, aqueles que fizeram reparo na válvula truncal, que seria o vermelho, e aqueles que fizeram troca da válvula, que seria o preto. E aqui ele fez uma análise estatística, mas ele chegou que não teve uma diferença significante entre os centros. Foi aleatório mesmo essa escolha, assim, não teve um centro que preferiu um tipo de abordagem ou outro. Essa tabela, eu vou aproximar um pouquinho também, ele dividiu os pacientes que não tiveram intervenção valvar nesse procedimento inicial e aqueles que tiveram intervenção na válvula, no reparo inicial, de acordo com as características do eco pré-operatório. Então, ele encontrou que aqueles que tiveram intervenção na válvula tinham uma maior probabilidade de... A maioria dos casos que passaram por reparo da válvula tinham uma disfunção cardíaca no ecocardiograma pré-operatório. Também ele tem uma maior proporção na anatomia da válvula com válvulas quadricúspides. E ele também dá destaque no texto que aqueles que não tinham insuficiência na válvula truncal, nenhum deles foi mexido nessa válvula, então todos eles passaram pelo reparo do trunco sem o reparo valvar em si, e todos aqueles que tinham insuficiência grave no eco pré-operatório foi mexido na válvula durante o reparo. Essa outra tabela, ele é também uma tabela do material suplementar, ele não colocou essa tabela no artigo. Nessa tabela, ele levou em consideração só os pacientes que estavam naquele grupo que ele destacou com uma dificuldade maior em definir o procedimento cirúrgico, que seriam aqueles com insuficiência de leve a moderada, moderada ou de moderada a grave. Seria no meio ali da classificação. Nesse caso, ele encontrou significância estatística apenas nos pacientes que tinham uma disfunção no eco pré-operatório e naqueles que tinham estenose no eco pré-operatório. Esses tiveram uma maior chance de ter intervenção mesmo na válvula durante o reparo inicial. Então, a intervenção não foi mais provável nesse subgrupo de pacientes com graus mais elevados de insuficiência. Então, ele não achou diferença quanto aquele que tem insuficiência de leve a moderado teve menos intervenção. Isso não foi observado. Esse daqui é um outro gráfico semelhante à figura 1, só que nesse caso ele levou em consideração só os pacientes desse subgrupo de insuficiência leve a moderada, moderada e moderada a grave. E do mesmo jeito qual a propensão de cada centro em fazer
não intervir, que continua sendo branquinho, e aquele trocou a cor. Então, o preto seria só reparo na válvula e o vermelho, o que seria a troca da válvula truncal. Nesse caso, nesses 61 pacientes que ele avaliou desse subgrupo, ele achou uma variável estatística aqui significante quanto a cada centro. Então, a gente pode observar que teve centro aqui que nem tinha pacientes desse subgrupo, teve centros que fez reparo em todos os pacientes, como o 3, o 4, o 5 e o 7, e teve centros, por exemplo, 15, que a maioria desses pacientes ele não interviu na válvula e alguns só que ele reparou ou trocou. Essa tabela 4, ele comparou os pacientes sem intervenção na válvula truncal e com intervenção na válvula truncal, e quanto às características operatórias mesmo. Então, o que ele encontrou foi que os pacientes que tiveram esse reparo na válvula tiveram um tempo maior de extra corpórea e também um tempo maior de congelamento da aorta. Ainda assim, nessa outra tabela, ele também comparou esses dois pacientes, só que quanto a evolução dele no pós-operatório. Ele encontrou, então, uma taxa um pouco maior de enterocolite necrotizante nos pacientes que tiveram reparo na válvula, e ele destacou no texto que ele não encontrou diferença estatística quanto à necessidade de ECMO no pós-operatório, duração da ventilação mecânica, tempo de hospitalização ou na mortalidade, tanto operatória quanto na mortalidade tardia. Essa tabela 6, ele divide os pacientes pela insuficiência quanto ao eco pré e pós-operatório, naqueles que não tiveram intervenção na válvula truncal e aqueles que tiveram intervenção na válvula e aqueles com troca valvar. 12 pacientes com insuficiência moderada ou maior no pré-operatório que não tiveram intervenção na válvula truncal apresentaram uma insuficiência menor que moderada no pós-operatório. Então, essa insuficiência melhorou, apesar de não ter sido reparada. 2 pacientes que não foram submetidos à intervenção valvar truncal com insuficiência menor que moderada no pré-operatório evoluíram para uma insuficiência moderada no pós. Então, pioraram essa insuficiência. E de 14 desses 42 pacientes que foram submetidos à intervenção na válvula truncal, 33% continuaram a ter insuficiência valvar truncal moderada ou até pior no pós-operatório. A duração da mediana de segmento após a cirurgia do trunco foi de 2,7 anos no estudo. Dos 230 pacientes que sobreviveram à alta hospitalar, a mortalidade tardia ocorreu em 16 pacientes. A ocorrência de mortalidade operatória ou tardia não diferiu entre os pacientes que tiveram intervenção na válvula truncal com aqueles que não tiveram intervenção durante o reparo inicial, um P de 0,08. E no subconjunto de paciente com insuficiência valvar truncal maior do que leve no eco pré-operatório, a mortalidade operatória tardia não foi significativamente diferente daqueles submetidos à intervenção e dos pacientes sem intervenção, um P de 0,33. 20 pacientes, 8%, foram submetidos a 28 intervenções valvares truncais posteriores, então foram reoperados. O tempo médio para essa primeira reintervenção foi de 13,2 meses. 7 foram submetidos a um reparo na válvula nessa reoperação. 3 a substituição da válvula e 3 a substituição da raiz truncal. E 7 foram submetidos a vários procedimentos. A proporção de pacientes submetidos a intervenções valvares truncais posteriores não variou significativamente entre os centros. Essa é uma outra tabela também do material suplementar que ele colocou. Ela compara os pacientes que não tiveram uma intervenção posterior ao reparo inicial e aqueles que tiveram uma intervenção posterior, uma reoperação, quanto
há várias variáveis aqui. E aí ele encontrou relevância estatística quanto à anatomia da válvula, de novo, os pacientes com válvula quadricúspide teve uma chance maior dessa reoperação. Pacientes que tiveram intervenção na válvula na primeira cirurgia e pacientes que ficaram com insuficiência valvar truncal no pós-operatório do primeiro reparo. Já quanto à estenose, ele não viu diferença estatística entre os pacientes que precisaram dessa reoperação e aqueles que não precisaram da reoperação. Essa figura, ele descreve, né, a trajetória dos 252 pacientes que tiveram esse reparo do truncos, os 252 que foram incluídos no estudo. Desses pacientes, então, 42 tiveram uma intervenção valvar no primeiro reparo, na primeira cirurgia. Desses, 37 foi apenas reparo da válvula e 5 a válvula foi trocada mesmo. Desses 37 que passaram só por reparo, 4 precisaram de reoperação antes da alta e 9 depois da alta. Desses 5 que trocaram a válvula, 1 precisou de reoperação ainda antes da alta e 1 depois, após a alta hospitalar. Quanto aos 210 pacientes que não tiveram intervenção na válvula no reparo inicial do truncos, nenhum foi reoperado antes da alta e 5 foram operados após a alta hospitalar, tiveram essa reoperação. Essa figura 4 é um gráfico em que ele mostra a probabilidade de intervenção. Então, ele dividiu os pacientes na linha vermelha, aqueles que tinham insuficiência e tiveram intervenção no reparo inicial. Então, eles, aqui ao longo dos anos, eles tiveram uma maior probabilidade de intervenção, de reintervenção nessa válvula. Em verde, os pacientes que não tinham insuficiência e não tiveram intervenção valvar no primeiro reparo, então eles tiveram quase nenhuma probabilidade de reoperação. E em azul, aqueles que tinham insuficiência, mas que não tiveram reparo na primeira cirurgia. A análise multivariável, então, revelou que a intervenção na válvula truncal durante o reparo inicial e a insuficiência truncal moderada ou maior antes do reparo inicial estavam associadas à intervenção posterior dessa válvula. A discussão. A insuficiência valvar truncal foi relatada em até 25% dos pacientes com truncos. Os fatores de risco comumente relatados para intervenção na cirurgia inicial incluem insuficiência truncal moderada ou maior, antes, no pré-operatório, número anormal de cúspides e displasia valvar truncal. E aí ele exemplifica com esses dois trabalhos. No trabalho do Russell, a intervenção valvar truncal estava associada a um aumento quase triplo da mortalidade. Já no trabalho de Naiman, ele não observou um aumento significativo na mortalidade, assim como aconteceu no presente estudo. A cirurgia da válvula truncal durante o reparo do truncos não afetou vários outros resultados hospitalares no estudo, como necessidade de RCP, de ECMO, duração da ventilação mecânica, necessidade de um cateterismo cardíaco não planejado ou insultos neurológicos. Foi encontrada uma diferença de 4 vezes nas taxas de intervenção valvar em comparação a outros estudos. Então, ele afirma que pode ter tido um viés aí de seleção. Esses centros podem ter um limiar mais baixo para a realização da intervenção da válvula truncal, ou, por se tratar de uma população mais contemporânea, essa intervenção concomitante da válvula truncal pode ter se tornado mais comum ao longo do tempo. A decisão de realizar a cirurgia valvar truncal é difícil. Sempre tem essa dúvida entre uma estratégia conservadora e uma estratégia agressiva. Aí ele exemplifica com esses dois estudos que mostraram que a insuficiência valvar truncal moderada ou maior era um fator de risco para a substituição precoce da válvula truncal e também para a morte tardia. E
esse outro estudo que recomenda adiar a intervenção da válvula truncal o maior tempo possível, já que a insuficiência é bem tolerada nos RNs e geralmente essa insuficiência diminui a partir do reparo do trunco, já que a carga de volume é reduzida nessa válvula. Nesse estudo, intervenções posteriores da válvula truncal em pacientes que não tiveram intervenção na válvula durante o reparo inicial foram incomuns, e a taxa de reintervenção foi relativamente alta nas crianças submetidas à intervenção valvar truncal no reparo inicial. Então, o estudo sugere uma abordagem conservadora da intervenção valvar truncal quando a insuficiência for menor do que grave. Quanto às limitações do estudo, ele coloca que, por se tratar de um estudo retrospectivo, ele admite que tem uma certa limitação, mas que, por se tratar de uma cardiopatia congênita rara, ele acredita que um estudo prospectivo seria desafiador ou até mesmo impraticável. Ele teve acesso aos dados sobre os processos de tomada de decisão através de prontuário, então nem sempre nem sempre estava descrito no prontuário mesmo como foi tomada a decisão de intervir ou não na válvula. Ele fala da questão do eco, que ele só teve acesso aos relatórios e não às imagens do ecocardiograma mesmo. Ele fala que esse estudo foi focado em resultados iniciais e intermediários, então não foi avaliado resultados a longo prazo dessa intervenção. E ele usou consulta a banco de dados cirúrgico institucionais. Então, os pacientes que por algum motivo morreram antes da intervenção cirúrgica não foram incluídos no trabalho. Então, a conclusão. Em conclusão, ele coloca que em uma corte multicêntrica de crianças com troncos, 17% tiveram intervenção valvar truncal durante o reparo cirúrgico inicial. Para pacientes nos quais a insuficiência valvar truncal era variável, está presente, quando uma insuficiência valvar truncal variável está presente e a intervenção primária não foi realizada, intervenções tardias foram incomuns, e a abordagem cirúrgica conservadora para o gerenciamento da válvula truncal pode ser justificável, então. Quanto à classificação do artigo, quanto a características intrínsecas, ele é um artigo quantitativo, analítico. Quanto à característica espacial, ele é um estudo laboratorial, quase experimental. E quanto às características temporais, ele é longitudinal, ele caminha ao longo do tempo e ele é retrospectivo, é um estudo de caso-controle, então. E quanto à finalidade, ele tem a finalidade de avaliação do prognóstico desses pacientes. E é isso. Obrigada. Ok. Então, o comentário que eu gostaria de fazer é importante, é sobre a linguagem, né? As variações da linguagem que aparecem nesse trabalho. Então, vocês veem que lá no abstract, lá no resumo, ele fala que vai estudar pacientes que tiveram intervenção valvar primária, né? O que quer dizer esse primário aqui? Aqui o primário está indicando que foi inicial ou pela primeira vez, né? Bom, tudo bem. Quando vai estudar a população, ele menciona que é uma análise secundária. Então, nós temos aquela palavra primária lá, que queria dizer a primeira cirurgia ou pela primeira vez, e aqui uma análise secundária. Esse termo secundário não tem nada a ver com aquele primário lá, né? Secundário aqui está querendo dizer que ele vai fazer uma análise do conjunto de trabalhos primários. Então, aquele primário inicial quer dizer que foi a primeira cirurgia, foi pela primeira vez. Aqui, o secundário está querendo dizer que é um trabalho que reúne trabalhos anteriores, que é aquele que a Aline destacou e foi atrás, apresentou a referência.
Então, a análise secundária não tem uma conotação que é inferior por ser secundária, ou seja, é uma análise de conjunto de trabalhos iniciais, que são os trabalhos primários. Então, se contrapõe aquele termo. E aqui no fim, vocês vejam que foram pacientes operados em centros terciários. Então, a gente tem primário, secundário e terciário, e cada um querendo dizer uma coisa. Aqui o terciário está querendo dizer que é um hospital já que atende pacientes de uma gravidade maior, mais complexos, né? O secundário aqui no meio está querendo dizer que é estudo que coleta trabalhos anteriores ou primários, e aquela operação primária quer dizer que é a operação pela primeira vez. Então, a gente tem que estar acostumado à terminologia assim, metodológica para não confundir as coisas, né? Então, primário, secundário e terciário aparecem no mesmo trabalho e cada um querendo dizer uma coisa. Foi realmente um estudo retrospectivo, né? Porque ele partiu do efeito. O efeito é ter reoperação ou não ter reoperação, e foi ver causas, quais são os fatores que levaram a esta possibilidade de reoperação. A estatística está muito boa, né? Nós vemos que ele fala aqui que os dados foram apresentados de forma descritiva com mediana e intervalo interquartil para variáveis contínuas. Então, aquela história, por que se é variável contínua, por que apresentar como mediana? É porque os valores são muito díspares, né? Tem valor muito baixo, valor muito alto, então a amostra não fica uniforme. Então, nesse caso, é melhor sempre mediana mesmo. E as variáveis categóricas, ou seja, as nominais, né? Elas foram apresentadas com frequências e porcentagem, a não ser que fosse afirmada outra coisa, mas, no geral, foi isso. Ele usou o teste Wilcoxon Rank Sum Test, lembra que a gente falou? Esse Wilcoxon Rank Sum Test é a mesma coisa que o Mann-Whitney, ou seja, é um teste não paramétrico para variáveis independentes. E realmente são variáveis independentes, porque é um grupo que faz reintervenção contra um grupo que não faz. Não pode estar os dois no mesmo grupo. Então, é o Mann-Whitney que se usa, ou também chamado Wilcoxon Rank Sum Test. Não confundir com o teste que é só o Wilcoxon. Quando é só o Wilcoxon, ele é para comparar estudos pareados, o paciente antes com depois. E fez o teste de Fisher, que realmente é o teste indicado para as variáveis categóricas. Vejam que interessante, quando ele fez a regressão logística multivariável, ele pôs um corte de um P de menor que 0,2. Então, é assim mesmo que se faz. Alguns autores limitam em 0,10. Então, a primeira passada, você põe todas as variáveis em que o P for 0,20 ou menos, ou 0,10 ou menos. Ele escolheu 0,20 ou menos, fica mais amplo, né? E só resta no final, depois dessa análise, os que ficaram abaixo de 0,05. Aí sim são as variáveis independentes. Aqui do outro lado, vocês veem, o P menor que 0,05, após a análise multivariada, é que identificou as variáveis realmente independentes. Então, é uma estatística bem feita, não há crítica nessa parte da descrição. Eu teria um comentário aqui na tabela. Vejam, que interessante. Ele põe que foram 42 casos, realmente foram. 37 fizeram só reparo da válvula, 3 tiveram que mexer novamente porque houve falha do reparo inicial, e 2 só fez a troca valvar direto. Então, dá realmente os 42.
Quando ele vê a mortalidade operatória, 4 de 37, realmente 11%. Mas vejam, quando ele subdividiu esses 37 em 20, mais 2, mais 14, mais 1, e põe a mortalidade, esse valor engana a gente. Por quê? Se eu tive 20 com sutura do folheto e reconstrução e 3 morreram, não é 8%. Né? Esse 8% é 3 de 37. Mas eu não posso dividir por 37, porque só 20 fizeram sutura do folheto e reconstrução. Né? Dos 14 que fizeram comissuroplastia, um morreu. Ele põe 3%, mas 3% é 1 de 37. Tinha que ser 1 de 14. Né? Fica mais grave aqui. Os que tiveram falha do reparo valvar e tiveram que reoperar ainda na mesma internação, foram 3 casos. Dos 3, 2 morreram. Ele põe uma mortalidade de 5%. 5%, se 2 morreram em 37, tudo bem, isso dá 5%. Mas esses 3 aqui não têm as características do grupo 37. Dos 37, só 3 fizeram esse tipo de abordagem. Os 20 fizeram sutura, 2 fizeram excisão de folheto, 14 comissuro, ou seja, 3 do total tiveram falha, e dos 3, 2 morreram. Então, aqui a mortalidade daria 66%. Então, é isso que, às vezes, o modo de apresentar a estatística dá uma falsa impressão. Aqui, no caso, diz uma mortalidade baixa, se tiver que fazer se tiver uma falha no procedimento inicial e eu tiver que trocar intracirúrgico, tudo bem, mortalidade 5%. Não, mortalidade aqui vai ser 66%, porque só 3 que vão precisar fazer isso, e dos 3, 2 morreram. Tá? Então, é um cuidado que tem que ter no modo de apresentação de porcentagem, porque se o paciente não tem a possibilidade de estar naquele grupo, ele não tem que incluir no total. Né? Então, esses 20 aqui não tem nada a ver com esses 3. Correto? Bom, foi bem apresentado aqui. É um gráfico realmente de probabilidade de intervenção, não é um gráfico de Kaplan-Meier, como a gente tem visto nos outros. Kaplan-Meier vai caindo, né? A probabilidade de sobrevivência. Aqui vai aumentando a probabilidade de intervenção. É um gráfico o oposto do Kaplan-Meier. E ele mostra que quem tinha insuficiência importante e fez intervenção teve mais probabilidade de necessitar de uma reintervenção no futuro. E quem não mexeu e não tinha... Quem nem fez intervenção, quem não tinha insuficiência, é baixo. Bom, isso aí parece óbvio, né? Então, se não tem a doença e não mexeu, é muito mais provável que não vai acontecer nada. E quando tem doença grave e mexeu, vai acontecer. Então, parece redundante, você teria que observar esse resultado mesmo, né? Mas é uma informação importante por isso aqui que eu acho. Para não haver a tendência de você... porque está lá, tem uma insuficiência pequenininha, já vamos prevenir, já deixar resolvido. Eu acho que atende bem ao princípio do Hipócrates, né? Há quase 500 anos atrás, do primum non nocere, ou primeiro não prejudique. Ou seja, de preferência, fazer sempre o menos mal possível para os pacientes, e aqui ele demonstra isso, que se você tiver lesões pequenas ou até ponderadas, mas uma avaliação mais global do paciente, talvez seja melhor não mexer naquele momento, porque a probabilidade de
ocorrer reintervenção quando mexe é bem maior. Então, seriam esses os comentários que eu teria a fazer desse trabalho.